O nascimento de Siddhartha Gautama, no século 6 a.C., é um dos momentos mais importantes do budismo. Neste vídeo, nós vamos explorar o episódio do nascimento de Buda, contado no primeiro canto da epopeia Buddha-Carita, do poeta Ashvaghosha. Olá pessoal, eu sou o Léo, aqui nesse canal a gente conversa sobre literatura e no vídeo de hoje a gente inicia a leitura do Buddha-Carita, que é uma epopeia escrita em sânscrito no século II pelo poeta Ashvaghosha. E para quem quiser acompanhar esse projeto de leitura, aqui na descrição desse vídeo tem um link com a playlist do Buddha-Carita, onde todos os vídeos de todos os cantos dessa epopeia vão sendo postados em ordem. Lembrando também que aqui nesse projeto a gente faz uma leitura laica desse poema, sem nenhuma vinculação religiosa. E, para quem tiver interesse, aqui na descrição desse vídeo estão todas as referências de pesquisa desse projeto. E no primeiro canto do Buddha-Carita, Ashvaghosha vai narrar, de modo poético, o nascimento de Siddhartha Gautama, que nasceu na cidade de Kapilavastu, onde vivia o clã dos Shakyas, do qual Siddhartha fazia parte. E Kapilavastu ficava localizada na região de fronteira entre as atuais Índia e Nepal, em uma região chamada de Terai. O pai de Siddhartha Gautama se chamava Suddhodana, e Suddhodana era rei de Kapilavastu, um rei que, segundo Ashvaghosha, era muito amado pelo seu povo. Ashvaghosha também descreve Suddhodana como um rei poderoso, e para exemplificar essa grandiosidade, Ashvaghosha compara Suddhodana a Indra, deus hindu associado ao clima. E a mãe de Siddhartha era Maya, esposa de Suddhodana, que antes da concepção de Siddhartha, viu em sonho um elefante branco entrando em seu ventre, e assim engravidou e carregou Siddhartha no ventre. Nesse momento anterior à concepção, Siddhartha vivia no céu de Tusita, ou Tushita, onde ele aguardava o momento para renascer. E em Tushita, Siddhartha ainda não era um Buda, mas sim um Bodhisattva, ou seja, alguém no caminho de se tornar um Buda. Tempos depois, Maya deu à luz enquanto passeava pelo jardim de Lumbini, segurando um ramo florido, em um parto que Ashvaghosha descreve como fácil e sem dor. E no momento do parto, Ashvaghosha escreve que a constelação de Pushya estava no céu de um modo auspicioso, segundo a astrologia védica. E embora Ashvaghosha não escreva o nome que esse menino receberia nesse primeiro momento aqui do livro, esse menino se chamaria então Siddhartha Gautama. E segundo Ashvaghosha, ele tinha nascido para trazer bem-estar para o mundo e já tinha nascido com uma grande sabedoria, sabedoria essa vinda da prática de contemplação que ele tinha praticado em vidas anteriores. Então ele já se preparava de vidas anteriores para um dia se tornar um Buda. E sobre as vidas anteriores de Siddhartha Gautama, a obra mais conhecida sobre esse assunto são os Contos Jataka, uma coleção de mais de 300 textos sobre as vidas anteriores de Siddhartha Gautama, sobre as diversas situações pelas quais ele passou. E os Contos Jataka, então, estão entre os textos mais populares da literatura budista. O bebê Siddhartha Gautama foi colocado em uma cama digna de um príncipe, uma cama cheia de ouro, com um dossel ornamentado e com pés de lápis-lazuli. E o bebê Siddhartha era guardado por yakshas, que são espíritos da natureza que aparecem nos textos budistas, hindus e jainistas. E várias divindades também souberam sobre o nascimento, sobre a reencarnação desse menino, que agora era filho de Maya, e abençoavam e se alegravam que esse menino tinha reencarnado, tinha voltado para trazer sabedoria ao complicadíssimo mundo dos seres humanos. E Ashvaghosha também descreve esse nascimento como produzindo fenômenos milagrosos, como por exemplo uma fonte de água pura,
teria brotado e seria usada depois pelas mulheres do palácio como um local sagrado. Ele descreve também que as plantas começaram a brotar em flores, fazendo o ar ficar perfumado, em uma descrição grandiosa, mas também bastante bonita, poética e fresca desse nascimento. Diante desse nascimento, os brahmanes da corte felicitaram o rei Suddhodana pelo nascimento do filho e analisaram o menino e viram nele sinais de que ele seria alguém muito importante, que compreenderia coisas além das compreendidas pelos grandes sábios védicos, como Valmiki, autor do Ramayana, e Vyasa, autor do Mahabharata, entre outras figuras ilustres do passado védico. Suddhodana recebeu essas felicitações com bastante alegria, mas também ficou um pouco preocupado, um pouco contrariado, quando esses brahmanes disseram que o menino recém-nascido no futuro seria um grande sábio, teria muito mais sabedoria do que os grandes sábios do passado. E Suddhodana fica preocupado com isso, porque ele tinha medo de que o menino, quando crescesse, se dedicasse só a investigações filosóficas e espirituais e não governasse Kapilavastu, porque Suddhodana, que era rei de Kapilavastu, queria que Siddhartha fosse governante assim como ele e esperava que o menino se preparasse para governar durante a juventude e que depois, durante a vida, ele de fato governasse Kapilavastu. E ele até comenta que se o menino quisesse se dedicar exclusivamente a investigações filosóficas ou religiosas, ele deveria esperar até a velhice para isso, porque durante a juventude e a vida adulta, Suddhodana tinha outros planos para ele. E além desses brahmanes que foram até o palácio para fazer revelações e desejar felicidades ao menino, um outro sábio chamado Asita também ficou sabendo do nascimento dessa criança e soube, inclusive, que esse menino viria para acabar com o ciclo de reencarnações. E Asita vai então até o palácio para conhecer essa criança e chegando lá ele encontra todo mundo em um clima festivo, todo mundo muito alegre com o nascimento dessa criança. Suddhodana recebeu Asita com muita reverência, e Asita então revelou para o rei que uma voz tinha revelado que o filho de Suddhodana tinha vindo ao mundo para revelar um conhecimento supremo. E então Asita pede para ver o menino, que seria o maior dos Shakyas. Suddhodana, muito alegre, pega o príncipezinho e mostra para o sábio Asita. E Asita contempla o bebê, impressionado com a sua saúde e beleza, e fica com os olhos molhados de lágrimas. E cheio de preocupação e interpretando o choro de Asita de uma maneira bastante negativa, Suddhodana pressiona Asita para que ele falasse o motivo daquele choro, porque Suddhodana estava imaginando que talvez a criança pudesse ter uma morte prematura e por isso Asita chorava, e Suddhodana então se enche de preocupações pelo futuro do filho recém-nascido que ele já amava imensamente. O sábio Asita acalma o rei, dizendo que tudo o que ele tinha previsto era verdade, mas não era algo ruim como Suddhodana estava imaginando, mas sim que essa criança tinha em si um conhecimento muito difícil de alcançar, que era o conhecimento de como acabar com os nascimentos, ou seja, de como superar o ciclo de nascimentos e mortes, e era isso que ele desenvolveria quando crescesse. Asita revela que futuramente o príncipezinho abandonaria o reino, porque ficaria indiferente às riquezas e às coisas mundanas, e buscaria algo mais elevado através de um grande esforço ascético, e alcançaria um grau de conhecimento muito difícil de ser alcançado. Ele brilharia como um sol de sabedoria que dissiparia as ilusões do mundo. Asita continua e faz analogias com o mar, e revela que o pequeno Siddhartha seria como um pequeno barco que salvaria as pessoas angustiadas no oceano do mundo, que é cheio de miséria e medo da morte. E Siddhartha contribuiria com conhecimento. Ele seria como um barco de conhecimento
em um oceano de sofrimento e de ignorância. E essa descrição de Ashwagosha é bastante poética e também visualmente impactante. Asita também diz que o pequeno Siddhartha seria como uma fonte de água fresca em um mundo com sede, e mais uma vez faz analogias com o conhecimento, dizendo que essa fonte de água fresca seria uma fonte de sabedoria, que mataria a sede das pessoas em um mundo humano cheio de ignorância, e compara a existência humana a um bosque onde as pessoas estariam perdidas. Seguindo as comparações com água, a Asita diz que o pequeno Siddhartha seria como uma chuva refrescante, que traz alívio depois da estação quente. E com essa chuva de sabedoria, ele libertaria as pessoas do fogo do desejo, do querer. Ele abriria portas que libertariam as pessoas da prisão do desejo e da ignorância. Essa seria então a futura trajetória desse bebezinho que tinha acabado de nascer. E Asita tenta consolar Suddhodana, dizendo que ele não deveria ficar entristecido por o filho não suceder ele futuramente no governo de Kapilavastu, porque o caminho desse príncipezinho não era governar, ele teria um papel, um caminho diferente e libertaria as pessoas das ilusões e das intoxicações da vida e encaminharia as pessoas rumo a um Dharma perfeito. E essa palavra Dharma tem vários e vários significados nas diferentes tradições indianas. E ainda é muito cedo para a gente definir essa palavra no contexto do poema de Ashwagosha. A gente vai fazer essa definição futuramente, nos próximos cantos, conforme essa narrativa for avançando. Mas quando Ashwagosha diz que Siddhartha levaria as pessoas rumo a um Dharma perfeito, o que Ashwagosha quer dizer é que o Dharma ensinado por Siddhartha futuramente seria, de certa forma, superior à noção de Dharma das outras tradições filosóficas indianas. Como nós conversamos no vídeo de introdução, uma das intenções de Ashwagosha com esse poema era apresentar o budismo como uma continuidade do brahmanismo, e defendeu o budismo das acusações que eram feitas na época de Ashwagosha, no século II, pela tradição bramânica. E por isso ele insere a ideia de uma nova compreensão do Dharma, que seria mais avançada em relação às compreensões anteriores. Asita então lamenta porque ele, Asita, tinha dedicado praticamente a vida inteira à contemplação e não tinha chegado nem perto do nível de sabedoria dessa criança recém-nascida que estava diante dele, e também lamenta por ser muito idoso, porque ele não teria a oportunidade de ouvir os ensinamentos que essa criança daria futuramente quando ela crescesse. E ouvindo essas palavras de Asita, Suddhodana se acalma um pouco e fica feliz que o filho teria ainda um caminho tão nobre pela frente. Mas apesar desse entusiasmo, Suddhodana também fica com uma ponta de preocupação. Isso porque Asita tinha revelado que futuramente o pequeno Siddhartha renunciaria às riquezas. E isso significava que provavelmente ele abandonaria o palácio e viraria um asceta. E Suddhodana fica com muito medo disso, fica com muito medo de que o filho abandonasse a casa para se dedicar a investigações filosóficas e fica com medo de que ele perderia o contato com o filho. Então, Suddhodana estava em um misto de entusiasmo por esse futuro tão nobre do filho, mas também com muito medo de perder o filho. E alguns dias depois dessa conversa com Asita, foram feitas cerimônias para o bebê, cerimônias condizentes com um príncipe. E no 10º dia, Suddhodana fez sacrifícios aos deuses, orações e cerimônias bramânicas típicas daquela época para garantir a saúde do bebê, mas em grande escala, afinal nós estamos falando aqui de uma família real. E esse clima festivo e cerimonial se estende por toda a cidade de Kapilavastu. E Suddhodana estava em um misto de enorme alegria por conta do nascimento do filho, mas também com uma pontada de preocupação por conta das revelações de Asita.
E assim, com Suddhodana oscilando entre alegria e preocupação, termina o primeiro canto do Buda Carita e também termina o nosso vídeo de hoje. Gostaria muito de agradecer a atenção e a companhia de vocês, e a gente se vê de novo no próximo vídeo dessa série do Buda Carita, com o canto 2 dessa epopeia. Um abraço e até lá!